Vamos emendar, vamos emendar. Vamos falar de ZZ de novo? Vamos falar de ZZ de novo, porque a gente não cansa de falar sobre a porra desse jogo. Vamos lá. Personagens masculinos não vendem. A polêmica de ZZ. Do meu mano Haku, também não conheço. Mas também deu uma bombada. Também deu uma bombada. Que tipo, cara, eu não sei, tá ligado? Porque claramente os desenvolvedores sempre dão um foco maior em personagem feminino. Porque eles sabem que a maior parte que joga é masculino. É adolescente masculino com os hormônios à flor da pele. E aí, pô, taca personagem aí que vai fuzinha. Taca personagem aí que vai fazer um romancezinho com o seu personagem protagonista. Olha só que maravilha. Tipo, isso é normal. Isso é normal. Aí, tipo, mano, acho que pelo menos tem que ter alguns personagens masculinos pra você ter, tipo, pô, esse jogo tem uma variedade. Esse jogo tem uma variedade aqui. Aí se flopa ou não, aí é foda, né? Aí é foda. Pior que nem dá pra falar, é um personagem pra flopar, aí só ataca no jogo mesmo porque é bom e foda-se, mas é gacha, né? Os caras só estão pensando em ganhar dinheiro e foda-se. O que eu falei no meu vídeo, você pode gostar muito, sei lá, de muitos aliens do Ben 10. Se aqueles personagens fossem coisa de gacha, não ia vender. Mesmo que você ache muito legal. O grosso, o pessoal da China, o pessoal dos orientais, os japoneses, não vão gastar, porque não é uma waifuzinha, tá ligado? Prefiro jogar de Belly pra ter um Hong Kong Yuri. Esse tá, eu também, viu? Pra mim, Belly é muito melhor. Pra mim, Belly é muito melhor. Inclusive, uma coisa que vai comprovar meu ponto. Aí, desculpa, vou ter que dar minha lore aqui de jogador de Roncas. Mas... Ó, esse aqui, cara, na moral, me fala, isso aqui não parece um personagem legal, com um design bacana? Um personagem que, mano, ele pega um pouquinho do Billy também, mas é só um pouquinho mais classe, né? E, mano, ele é um personagem que eu gosto bastante no Honkai. Aí eu pensei, pô, não espera a hora que ele vier, sei lá, pra um rerun, pra um banner e tal. Cara, ele é NPC. Mesmo que ele tenha tanta presença no jogo, porque assim, ele é relevante pra caralho dentro do jogo, que aparece em evento de aniversário e tal, ele não é jogável. Ele é NPC. Os caras estão com tanto medo porque por não ser um design humano, mesmo que seja humanoide, não é humano, e ainda é macho, que eles simplesmente não vão lançar. É foda. É foda. Mas ok, né? Mas ok. Tirando isso. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos ver o que ele tem a dizer. Vamos ver o que ele tem a dizer. Porque, enfim, esse vídeo vai render conteúdo, porque é longo, né? Mas, enfim, né? Enfim. Vamos lá? 3, 2, 1. Você com certeza já deve ter ouvido Desculpa. É Arraku, né? Ou sei lá, às vezes. Enfim, eu provavelmente errei algum pronome aqui. De alguma forma ou outra, mas. Desculpa. Real. Mas. Ok. Seguindo. falar que personagens masculinos não vendem nos jogos gachas, principalmente quando se trata dos jogos da Arroio. E muitos falam que é por isso que não temos tantos bonecos homens no. Cara, eu não diria que isso é só problema da Arroio, porque se você for explorar mais o mundo gacha, tem muitos jogos que nem personagem masculino tem. O que é foda, tá ligado? Mas, enfim. Jogos dela. Recentemente, a comunidade de ZZZ reacendeu esse debate. O vídeo que eu iria mandar é um de TF2 que eu vejo sempre desde moleque. É um do Yamice. Deixa eu dar uma olhada rapidão. Ok. Beleza. Mas ok, voltando. De novo lá no Twitter, com um post que gerou muita repercussão. Isso há poucos dias de lançar um novo boneco masculino do ZZZ, o Starlight Billy. Mas será que essa afirmação está certa? Será que realmente personagens masculinos não geram lucros não só para a MiHoYo, mas para as empresas de gacha em geral? Ou será que tudo isso é hipérboles e falácias? E é isso que vamos discutir. Pra mim, pra minha impressão do pouco que eu vi, que não vai ter muito texto. O que vai ter é textinho na tela passando rapidinho, que se você perder, foda-se. Mas, enfim, né?
transmitir hoje. E oi, eu sou a Rako, e antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a todos que viram, comentaram e deram like no meu último vídeo, que conseguiu mais de 2.000 visualizações. Opa, ok, beleza, daqui a pouco, qualquer coisa a gente vê depois, mas ok. Eu não esperava que muitas pessoas fossem ver, ainda mais que eu fiquei muito tempo sem postar. E só com aquele vídeo eu consegui mais de 100 inscritos nesses dias. Cara, então muito obrigada de aqui já verdade. passou 300, tá? Porra, já é mais do que esse canal 2. Inclusive, se inscreve nessa porra desse canal, que eu quero chegar a 1.000 inscritos pra poder monetizar essa porra, tá? Eu quero grana. Quero money. Mas ok. Eu sou uma das 3 pessoas hypadas pra jogar o Civilian, porque eu gostei muito do Civilian. Eu gostei bastante. Eu não sei quanto vai vender, mas... Enfim, cara, é que é ruim falar desse assunto com o ZZZ, porque ZZZ sei lá, a Eixo Wang vendeu pra caramba. Mas tirando isso, meio que... É normal um planner flopar por lá, tá ligado? É normal. Seja garoto ou garota, é foda, né? Mas ok. Pelo apoio. E já aproveitando a deixa, a próxima meta é alcançar 500 inscritos. E quando isso acontecer, eu planejo mostrar tudo de bom e de ruim na minha conta no Genshin. Acho que daria um bom vídeo, então conto com o apoio de vocês. Mas enfim, bora começar com o vídeo. Tudo começou... Eu já usei esse vídeo de transição. Muito foda, mas ok. Quando uma conta no Twitter chamada ZZZ Anonymous, que posta coisas sobre o jogo, fez o seguinte post, abre aspas. Acho que o público masculino não está mais interessado em Power Fantasy masculino, porque esse é um dos motivos que me fazem jogar com personagens masculinos. Power Fantasy masculino? Assim, vou ser sincero que quando a gente fala, por exemplo, de Genshin Impact... Eu não imagino nenhum personagem ali funcionando de Power Fantasy masculino, porque é um bando de twink. Mas, ok, né? Sei lá, acho que a ideia nunca foi essa, mais ou menos. Acho que, pra mim, sempre foi um fanservice pra garota. Sempre foi um fanservice pras minas, tá ligado? Porque personagens de ZZ masculino também são meio gatões, tá ligado? Mas, enfim. Só o Village Hunter tiver as maiores vendas, né? Aí você tá falando de um jogo que é flopado, tá ligado? Mas, enfim. Com uma imagem escrito Gacha Games, homens não vendem, acompanhada de várias bonecas femininas de gachas. E aí logo embaixo, homens e outros jogos, com imagens de vários protagonistas de outros tipos de jogos. Como vocês podem ver, esse tweet tem quase 1 milhão de views, mais de 200 comentários e mais de... É que acho que o ponto não é esse, acho que o ponto não é você jogar com o personagem porque você acha ele foda. Acho que pro gacha, a mentalidade... De novo, você que joga casualmente, eu não tô falando de você, tô falando da mentalidade do fãzinho médio. Acho que ele pega o personagem porque ele acha ele muito gostoso, queria ser namorado, queria ser waifu, e acabou. Mas, enfim, sou igual ao Virgil Motivation, tinha até o boneco de Yakuza aqui. Esse tweet tem quase 1 milhão de views, mais de 200 comentários e... Oi? Foi pra ver o vídeo que você mandou? Ok. Valeu pela doação. Ok. Mais de 300 RTs. Isso pode parecer pouco, mas houveram outros tweets sobre o tema de outras contas, alguns dando RT no post original e outros fazendo seus próprios posts. Até o momento em que gravo esse vídeo, essa discussão ainda está rolando. Isso porque há poucos dias saiu o trailer da temporada... Não sei se eu vi tanta essa discussão na minha timeline. Mas ok. 3 de Zenless, e com isso veio a revelação de novos personagens que... Esse daí, beleza. É isso que eu tô falando. Cara, esses personagens aqui nem me passam tanta vibe de ZZ. Parece muito mais um Wuthering Waves, até um Genshin Impact, tá ligado? Eu não sei se eu tô tão animado assim. Real é essa, mas ok. Bom, Alequisto mandou R$5. Mandei um videozinho brabo. Ai, mandou. Mas enfim, só fechando a linha de raciocínio. Cara, eu tô entre aspas reclamando agora, mas se for depender, se depois sair no jogo e for muito da hora, tiver um trailer da hora, tiver uma gameplay da hora, aí beleza, eu vou lá e tiro, né? Mas ok. de
adivinha, só tem um boneco masculino no elenco, de 9 bonecos revelados. E muitas pessoas já estão falando que o Severian não vai vender porque as outras bonecas vão prejudicar quando ele sair. E esse post de reclamação não é algo novo, já que desde sempre isso é uma reclamação Isso daí é o tal do Doom Post, né? Esse é o tal do Doom Post, porque por algum motivo o povinho médio que joga gacha se importa muito em quanto a Mihoyo vai ganhar com o personagem. Quanto a Mihoyo vai conseguir estufar sua grana vendendo chances de ganhar um personagem. Isso aí é uma coisa que eu acho bizarro. Mas ok. Pra mim foda-se. Pra mim foda-se. Se eu gostar do Severian, eu vou rodar no Severian e acabou. Mas ok. Ok. recorrentes nos jogos da Hoyo, no Genshin, no Star Rail e principalmente nos Ah, não chega link no YouTube? Aí é bunda, né? Mas ok. Para demonstrar essa relação de homens e mulheres, essa imagem aqui lá do final de 2025 mostra bem quantos bonecos que cada um dos jogos da Mihoyo tem. E se você olhar bem, ZZZ é de longe o que tem menos personagens masculinos, que representa 23% de todo o elenco. E o pior, a maioria dos bonecos são rank A. Então as pessoas veem esses dados e têm a ideia de que os bonecos não vendem bem, que é por isso que a cada nova season estão diminuindo os números de homens jogáveis. Eu acredito que seja verdade. Não, mas finalmente vai entrar no ponto. Tipo, cara, não me importo com quanto a empresa milionária tá deixando de ganhar, tá ligado? Foda-se. Ah, mas ninguém tá comprando esse personagem. Foda-se. Caralho. Mas enfim. E muitas pessoas não se limitam só a ZZZ e trazem esse debate para outros jogos também, com gente falando que a tendência é os homens venderem menos nos gachas. Mas será que isso é verdade? Bem, é aí que eu reuni alguns dados que respondem essa pergunta. Para os dados que vou mostrar, eu peguei o Honkai Star Rail, Genshin, Fate Grand Order e por último, Love and Deep Space. Não pegou o ZZ, ok. Começando com Honkai, um dos bonecos do top 3 é o Final, que foi um absurdo na época e gerou muito dinheiro para a Hoyo, com seu banner sendo o mais vendido de todos os jogos dela no primeiro Ah, porra. Tanto assim? Ok. dia, superando até mesmo a Castoris, que era uma boneca... O pessoal gosta do Final, mano. Porque o pessoal gosta. Teve um trailer da horaço. Mas enfim, teve agora o aniversário do Honkas. Aí, mano, tem um negócio lá de você poder selecionar um personagem pra ele te mandar uma mensagenzinha de aniversário. E a maioria, assim, depois da Sirene, que... Não falamos aqui da Sirene, tá? Foda-se. Mas depois dela, foi o Final, tá ligado? Então o personagem é bem popular. Eu acho que... Tudo bem, acho que a boa parte é o povo feminino que gosta muito, porque, nossa, homem gostoso. Mas acho que até homem gosta um pouquinho dele, porque ele é muito foda. Mas, enfim, elas dadas diferentes do Sushiro, papo reto. Que as pessoas diziam ser essencial para sua conta. Inclusive, eu vi em alguns lugares que ele vendeu mais do que ela no total. Mas tratem isso como suspeito. E até hoje, quase um ano depois, não teve outro boneco que fez tanto dinheiro quanto ele. Então podemos dizer que ele foi o banner mais bem sucedido da história da Mihoyo. Indo para Genshin... Mas aí que tá, eu acho que o Final é um ponto fora da curva, porque foi um personagem que foi muito marketado. Foi bem marketado, até porque, eu falei, um dos melhores trailers da história do jogo. De resto, eu não consigo imaginar em tanto personagem masculino que vende tanto assim no Genshin. Pô. No Genshin não, no Honkai, né? Sei lá, acho que pra mim tá meio difícil, mas ok, talvez o Blade? Não sei, mas, enfim. O segundo boneco mais vendido... Aventurine, acho que não, mas ok. Do ciclo de Nodcry no Japão não foi a Nefer, Lauma ou Zibai, mas sim o Varka. E eu acredito que isso se estende pro global. Tá falando de jogos que eu nunca joguei, então aí foda-se, eu vou confiar na palavra dela, ok. Também, já que apesar dele ter sim alguns problemas, tipo ele ser um papel, ele era um dos bonecos mais aguardados de Genshin desde a 1.0. Ele só não vendeu mais do que a Columbina porque, né, ela é nível Arconte e poucas pessoas pularam ela. O Varka por si só provou que mesmo que ele
não seja o boneco mais forte de Nodecry, ele teve uma campanha de marketing massiva, seu dublador em japonês é muito querido pelas pessoas e ele em si é um personagem muito carismático e muito divertido também. Saindo um pouco dos jogos da ele é bem gostosão também, né? Arroio, temos o famigerado Fate Grand Order, que conta com muitos bonecos masculinos que venderam Achei que era outro que só tinha personagem feminina, né? Mas ok. muito bem, como Merlin, Muramasa, Tesca, Kirei. Houve um banner que também superou o recorde na sua época, que foi o primeiro banner do Oberon. Esse banner, em apenas 2 semanas, fez mais de 3 bilhões de... Não, desculpa. Eu, como homem, tenho que falar quando o homem é bom. É bonito, né? Mas ok. ienes. E muita gente rodou nele não só por conta do kit, mas sim porque o Oberon é uma das figuras centrais do Lost Belt 6 e é um personagem muito querido, além da participação dele na história que é muito bem trabalhada e desenvolvida. Indo para o último exemplo, temos também o Love and Deep Space, aquele gacha otome dos caras gostosos. Esse Não jogo faço a menor ideia do que ele tá falando, mas ok. que, se você ver o faturamento mensal dele, ele sempre vai estar no top 5 dos mais vendidos, muitas vezes superando os jogos da Arroio e até pegando. É que assim, esse pra mim parece muito um jogo destinado ao público feminino. Parece muito. Posso estar falando alguma merda aqui? Posso estar falando alguma merda aqui. Mas, vendo um pouquinho do visual dele, parece um pouquinho mais. Mas ok. Chegando no top 1. Aliás, esse jogo venceu o prêmio de melhor jogo mobile no ano passado, e isso concorrendo com Genshin e Honkai, que são mais conhecidos. Vendo todos esses exemplos, podemos ver que bonecos masculinos em vários jogos podem sim vender bem, e até mesmo superar recordes estabelecidos por bonecas femininas. Muitos desses exemplos apelam para alguma coisa, seja nos visuais, na propaganda, na personalidade, no desenvolvimento e até mesmo na dublagem. Mas como é isso no ZZZ? Será que os homens de lá vendem bem ou vendem mal? Eu também trouxe acho que vende meio mal, mas aí a gente vai voltar naquele ponto. Quase todas as bonecas de ZZ vendem mal, tá ligado? Quase todas. Então, tirando o Void Hunter... então, a gente tem esse problema aqui. Pode fazer mulher, pode fazer homem. Se não for literalmente um personagem marketada pra ser foda demais, ou com um waifuzinho bait... no meiozinho, esquece, tá ligado? Ok. Propaganda de Dark Romance, uns dados para responder essa pergunta. Eu peguei aqui um gráfico que mostra quanto alguns bonecos venderam em relação aos outros e qual foi o maior pico de vendas. Deixo claro aqui que eu infelizmente não achei gráficos e qual... Void Hunter. Só a Ellen que saiu desse ano. E aí, a Ellen foi a primeiraça, né? Mas ok. O resto você pode falar que zerar que flopou. Sei lá, essas 3 que era quando o personagem já tava popular, a Jenny. A Yuzu eu nem tinha tanta ideia de que ela vendeu tanto, mas ok. Era aniversário? Talvez por ser aniversário, mas enfim. Qual foi o maior pico de vendas? Deixo claro aqui que eu infelizmente não achei gráficos mais atualizados depois da 6.3, mas acredito que vamos conseguir analisá-lo sem problema nenhum. Já de cara podemos ver que o top 5... assim, imagino que... as idols não vão entrar tanto nessa conversa, né? Mas... os banners mais vendidos do ZZZ é composto por bonecas, sendo que 3 delas são Void Hunter. Não, é claro, porra. Eu não tô falando isso pra desprezar, mano. Porra, são bonecos fortes, são bonecos que tem muita personalidade, tem muito investimento. Pô, claro que eu fui também. Mas, né, tirando isso, é tudo flopado. É isso que eu tô falando. Hunters. E a Ellen foi o banner de lançamento. Aqui só temos apenas 3 bonecos masculinos 5 estrelas lançados desde o lançamento. E reparem o quanto eles venderam mal em comparação com as outras personagens. Mas antes de bater o martelo aqui, gostaria de fazer uma pequena observação antes. No ZZZ, o tipo de boneco mais hypado são os Void Hunters, que são bonecos tão fortes que eles quebram o jogo. E se você ver bem, todos os bonecos masculinos lançaram antes das caçadoras do vazio. Eu nem tinha percebido isso, hein? Caralho.
Sabotagem isso daí. Opa, ok. E isso por si só já explica um pouco por que eles venderam tão mal assim. Muitas pessoas deixam de rodar em certos bonecos pra pegar o Arpoint, Void Hunter, ou seja lá qual categoria o jogo criou de boneco apelão. E tem outra coisa interessante aqui. Se tirarmos os banners de lançamento, as Void Hunters e a Yuzura, todos os outros bonecos tiveram um faturamento parecido e mesmo nas quedas, não era muito distante da média. Além disso, não são só os homens que vão mal, já que nesse gráfico, Orpheus, Yidhar e Dialin também venderam, até um pouco pior que o Hugo e o Lighter, enquanto venderam praticamente a mesma coisa que o Banyui. Então, vendo tudo isso, podemos ver que vender mal não é sinônimo de boneco masculino e vender bem não é sinônimo de boneca feminina. No fim, existem muitos fatores que fazem um boneco ir bem ou mal. Além disso, você vai lançar um Void Hunter masculino. Seria interessante pra ver o quanto venderia. Sei lá, se fosse no nível do Final, por exemplo, cara, acho que até teria potencial. Mas, né, ia dar uma treta aí, né? Porque até hoje tem gente que arranja treta com os fãs do Manato, por exemplo, né? Que, enfim, as fãs do Manato também dão uma razão, né? Mas, ok. Cara, eu não vi nada, real que eu não vi nada, eu nem vi esse trailer. Então, eu prefiro guardar, chegar no jogo pra eu tomar minha decisão. Mas, ok. Dele. E depois de apresentar todos esses dados, eu não poderia deixar de dar a minha opinião final sobre toda essa discussão e sobre o que eu penso a respeito. O primeiro ponto que eu gostaria de falar que eu acho um grande problema no ZZZ é que ele, até onde eu joguei, nunca criou uma figura pela qual as pessoas ficassem hypadas. Os bonecos mais hypados do jogo são caçadores do vazio. Sim. E até hoje só teve mulheres nesse meio. E eu sei que existem homens Void Hunters, mas até o momento eles não têm previsão de serem jogáveis. Então, tinha que lançar, eu quero ver. Todos os outros bonecos, até mesmo as femininas, acabam Words foi meu total oposto no game? Como assim? Me conta essa história aí, me conta essa treta. Sendo ofuscadas pelas caçadores do vazio. E eu acho isso um problema muito sério no jogo. Em Genshin nós temos os Arcontes, mas eles não são os únicos que fazem as pessoas rodarem neles. Pois temos figuras como Varka, que estava sendo aguardada. É um jogo mais popular, né? Aí é um jogo mais popular. Qualquer personagem que você lançar vai dar muita grana. Desde o início do jogo, o Neuvillette, fora o hype para bonecos que ainda não foram lançados, como o Pierro ou um Duzleaf. E nem precisamos nos limitar aos homens, já que existem bonecas femininas que também foram hypadas desde muito tempo, como a Skirk e a Alice. Nesse aspecto, Genshin tem um leque muito maior de bonecos pelos quais podemos ficar hypados do que ZZZ, onde só é limitado aos Void Hunters. E sinceramente, isso é algo que acaba me decepcionando um pouco no jogo. Já o segundo ponto que eu acho que as pessoas não levam muito em consideração nessa discussão é que existe algo chamado público-alvo. Jogos são pensados em reais. Sim, eu sou um web do caralho e vou fazer um Intasa no meu carro. Valeu pela grana. Mas ok. Enfim. Envolvidos para captar certo tipo de pessoas, que seriam os seus potenciais compradores e aqueles que vão investir o seu tempo e dinheiro neles. Não só jogos são assim, mas filmes, séries, animes e tudo quanto é mídia calculado para atingir certo público. Os mangás da Shonen Jump são pensados para leitores jovens, garotos entre 10 a 16 anos. E o shonen na palavra não é por acaso, já que indica para quem aquele produto é feito. É a demografia. A demografia é literalmente público-alvo. Então, ok. E a sua demografia também. Os Otomis Games são feitos principalmente visando o público feminino, com jogos envolvendo a protagonista em aventuras com potenciais interesses românticos, acompanhada de histórias mais dramáticas. E isso não seria diferente para os gachas também. Cada jogo gacha tem o seu público-alvo. Love and Deep Space, por exemplo, é feito para as mulheres. Faça um carro com a demarcha de Harry e o Baru vai comprar. O Baru vai comprar. Ok. Majoritariamente. E obviamente vai ser o mesmo para os jogos da Arroyo, que por mais que as pessoas digam que é um gacha misto, você consegue perceber que os jogos dela são projetados sim para alcançar mais o público masculino do que o feminino. E para mim isso não é problema nenhum. Eu pessoalmente não gosto muito desse negócio de gacha misto, porque não existe público-alvo misto. Você não pode criar uma obra pensando em agradar todo mundo, porque no final você vai acabar agradando ninguém. Não estou dizendo que você é proibido
fato de gostar de algo só porque é feito para pessoa X ou Y, mas sim dizendo que os criadores pensam em Sei lá, que eu gosto da variedade. Eu gosto da variedade que tem. Eu me sentiria meio estranho jogando um gacha que fosse literalmente só mina. Eu me sentiria um pouquinho estranho, real é essa. Mas, enfim, né, enfim. Mas que tenha claramente uma porcentagem muito maior de mina do que macho. Sei lá, a pouca quantidade, tipo, ó, se você quiser pegar um personagem masculino e você acha ele legal, pega, não tem problema. Mas, enfim, acho que mesmo assim, Zezé é um jogo que claramente se marketar mais pro público masculino, né? Claramente. Mas, enfim. quem atingir primeiro. E caso atinjam outro tipo de público, vai ser mais como um bônus do que qualquer outra coisa. É bom que jogos tenham seu público-alvo bem definido, principalmente gachas, que são jogos de serviço, pois você atingir um público errado pode acabar Ninguém fala mais Weeb. Acho que agora que eu perdi, não muita coisa. A gente viu o vídeo de gacha e agora a gente tá vendo o vídeo especificamente do DDZ. Falando do porquê personagem masculino flopa. É isso. custando muito caro para as empresas. Vamos voltar ao post onde tudo isso começou, onde diz que homens em gacha não vendem e homens em outros jogos vendem. Eu já mostrei aqui vários dados que mostram que homens podem vender sim, e muitas vezes superar as vendas das waifus. Para que o post trata como se toda boneca fosse vender muito, o que não é verdade. Então acaba sendo aquilo. Nem toda waifu vai vender horrores, como os exemplos que dei no ZZZ que venderam quase a mesma coisa que os homens. E nem todo rusbando vai ser um flop total. Acaba sendo um conjunto de fatores para ambos os lados. Se os Calma. Pior que por conta desse vídeo deu vontade de experimentar vários gachas da indústria em live, só pra rir. Mas precisa de um HD novo? Cara, é isso que eu ia falar, mano. Porque assim, prepara sua memória. Mas dito isso, joga Limbus. Limbus é muito foda. E ok. bonecos são meta, se são personagens interessantes, se tem bons dubladores, se tem um bom marketing, boa participação na história, algum hype e etc. E ainda tem adição para quem aquele jogo é feito majoritariamente, e se a empresa vai saber ou não vender esse boneco para aquele público. Além disso, esse twist não poderia estar mais errado em tratar o público de jogos AAA igual ao público de gachas. Gachas, em sua maioria, são feitos para você se inserir na história. São feitos para os jogadores serem aqueles que vão controlar suas waifus e os bandos. Já nos jogos AAA, eles não são feitos para você se identificar e nem ser o protagonista, mas sim para acompanhar a aventura dele enquanto explora mais daquele mundo. É claro que eu fico chateada que não tenha muitos bonecos masculinos no ZZZ, porque a maioria dos meus personagens favoritos são homens, e eu tenho interesse... Manato? É fã do Manato? É isso? Ok. em poucas mulheres de lá também. E sinceramente, eu acho que se eles não fossem lançados colados nas bonecas mais quebradas do jogo, eles teriam um desempenho de vendas um pouco melhor. E eu quero deixar claro aqui que essa é apenas a minha perspectiva sobre o assunto e a minha opinião sobre o porquê de alguns bonecos venderem menos do que outros. É claro que eu não sou nenhuma especialista no assunto. Tudo que fiz nesse vídeo foi procurar dados e fontes de vendas no geral e falar as minhas hipóteses do porquê desse fenômeno. Palpitagem um pouquinho mais embasada, mas é palpitagem, ok. Não falando que eu nunca fiz isso, mas enfim. Acontecer no ZZZ. Não tratem isso como verdade. Azriel, a ZZ é um jogo que eu jogo, tá ligado? Assim, porra, aí é foda, né? Caralho. Mas enfim. Bem-vindo à live. Absoluta. E claro, vocês podem ter a sua própria opinião também. Teve citação ao LoL. Mas só isso. E eu ficaria muito feliz em saber o que acham do assunto. Mas além disso, pra você que tá aí pensando, mas você só tá pensando isso porque você é mulher, eu trouxe alguém aqui muito especial que compartilha um pouco da minha decepção de não ter muitos bonecos masculinos Rank S no ZZZ. E é claro que eu não poderia deixar de pedir a opinião do meu namorado. Vai ser interessante. Não, o vídeo passado, a gente viu um vídeo aqui que citou o LoL. Ok. Interessante ter a perspectiva de um homem que joga gacha também.
Então, gente, eu trouxe o meu namorado pra ele falar um pouquinho porra. sobre o que ele acha desse assunto dos personagens Oi, namorado da masculinos Raco. venderem mal e tal. Só pra não ter a minha opinião feminina, né? Então vou trazer um homem aqui pra opinar Aham. também. Dá um exemplo pro pessoal, amor. E aí, rapaziada, vocês estão bem? Opa. Eu gostaria de pontuar que o tweet do ZZ Anonymous, ele está errado porque tem muito personagem masculino do FGO mesmo que vende muito bem e que são bem populares dentro da própria comunidade. Tipo, como ela mesmo já falou, o Oberon, o Muramasa e entre outros personagens com Tesca mesmo. E como um jogador de FGO, eu pessoalmente É raro ver pessoal que joga gacha que namora, tá ligado? Isso pra mim é novidade. Mas, enfim, a única gacha que eu tô jogando é o Momusme, ainda preciso jogar esse pra fazer mais um vídeo. É isso. sempre gostei de jogar com personagem masculino. Basicamente eu gosto de personagens assim, de visual legal, maneiro, assim, tipo um Dante, um Virgil, que é o meu personagem favorito do The May Cry. Muito pica. Um Cloud, por exemplo, entre outros personagens, tanto de jogo quanto de anime mesmo. Eu geralmente tendo a preferir o personagem masculino desde que ele tenha um bom visual e que ele seja um cara assim foda. Então eu fico meio decepcionado que engate, em especial nos Oi, nerd. ZZ, a gente não tem tanto personagem masculino assim. Eu até gostaria que tivesse mais. Deixasse nos comentários a opinião de vocês sobre Fate eu não vou jogar, esquece. Esquece. isso. Se vocês também gostam, se não gostam. Eu, pessoalmente, eu sou homem, né? Óbvio. E Ao invés de baixar o gacha, vai baixar o Tinder. Não recomendo usar o Tinder, tá? Eu recomendo você procurar namorada da namorada antiga. Mas, enfim. Ok. eu sou hétero. Mas mesmo assim eu gosto de jogar com personagens masculinos. Eu já vi muito a discussão de que, como esses jogos eles são focados para o público masculino, Então, tudo bem, quando a gente fala esse tipo de coisa, que o cara quer uma personagem porque ele quer foder, assim, a gente fala do fãzinho médio de gacha. Esse daí é claramente um cara que tá com as suas parafusos em dias. E ok, aí eu respeito um pouquinho mais, né? Sei lá, nem sei qual que é dessa do leque. Eu ignorei quase todos os lançamentos de ZZ quando saiu o trailer. Mas, enfim, né? Enfim. Ok. os caras gostam de jogar com wife. Assim, as minhas waifus supremas são mulheres, né? Obviamente, né? Mas, assim, elas são até mais do que O ruim seria se sua waifu preferida fosse um homem. Apesar que nós temos aí o famoso Sumério de Toxin, né? Mas, ok. os meus rusbando, que seria a Okita, a Rutal e a Furina. E eu sei que eu não sou o público-alvo, só que elas conseguem ser as minhas personagens favoritas de todos os tempos. Mas eu sei que o jogo, tipo, não é focado pra vender bonecos pra mim. Mas elas ainda são as minhas bonecas favoritas. Pois é, e aí em tese eu sou o público-alvo. E no entanto, o que eles pensam, pelo menos pode ser que eu não seja o tipo de homem que eles querem atingir, né? Talvez eles queiram atingir o. Cara, sendo assim, falando bem real, falar que você é público-alvo não tá errado. Não tá errado por si só. Mas, na real, o público-alvo é o pessoal que vai gastar R$1.000 pra tentar pegar boneco. Esse é o público-alvo de fato. Porque você pode gostar muito da personagem, só que você não vai torrar uma grana pra conseguir ele. Você vai tentar pegar ele de graça. No final das contas, eles estão tentando pegar as baleias. E as baleias funcionam como? Funcionam com a cabeça de baixo. É por aí, tá ligado? É por aí. Mas enfim, o Mickey desse menor é estourado. Claramente ela só chamou o cara pra uma call de Discord. Ele não tem microfone bom, tá ligado? Aí, beleza, perdoou. Mas, enfim. Ok. Venha pro Dragon Ball Legends. Não sei. Mas ok. Que é mais fissurado em waifu mesmo, que só quer rolar em waifu, só quer jogar com waifu, e é isso, pode ser que seja. E por conta disso eu não me encaixo bem nesse público-alvo específico. Mas da minha parte eu gostaria que tivesse mais personagens masculinos no DZZ em específico. Em FGO não tenho o que reclamar, porque, como eu já falei, tem bastante personagem masculino legal, tanto em design quanto em mecânica. No Genshin, apesar de em menor quantidade, de vez em quando ele lança, por exemplo, em Notcry lançou o Flins, lançou o Duri, lançou o Waka, e o Waka tá bem legal. Em Kit ele é duvidoso e surpreendentemente ainda assim ele vendeu bem. Então não dá pra dizer também que personagem masculino não vende, porque especialmente focando em ZZZ há várias variáveis a esse respeito, e tem personagem feminino mesmo que não vende tanto assim. O jogo ele não vende tanto, pelo menos se você levar
Mambo. Em consideração dados de Android e iOS, que é o que temos, já que a Rogue não anuncia publicamente das vendas ali dos jogos e tal. E a gente pode ver que o ZZZ não tem lá os melhores resultados, as melhores vendas, e nem as personagens femininas vendem tanto assim, com exceção das Void Hunters, que por óbvio vão vender muito, porque elas costumam ser as melhores personagens do jogo, as mais fortes e tal. E ao analisar aqui o gráfico, você pode ver que existe um certo empecilho para a venda dos personagens de ZZ, como por exemplo o Lighter, que veio um banner antes da Miyabi. Na época que ele lançou, ele é um personagem atordoador, portanto, ele roda com atacantes, e em específico ele é nichado para fogo e gelo. E naquele tempo, estávamos num meta de anômalo, e no contexto onde os dois únicos atacantes que poderiam rodar no time dele Eu não sei, eu não jogava na época, mas ok. seriam Ellen e Soldier 11. E naquele tempo a Ellen já estava ultrapassada e a Soldier 11 nunca esteve assim bons lençóis, digamos assim. E ainda assim a Ellen, ela preferia time de monogelo, já que era um período antes da melhoria dela. Vai voltar? Vai? Por quê? Não sei, mas... Então, meio que o Lighter veio na contramão de um meta de anômalos. Isso poderia ter sido mais um motivo do porquê ele não deu tão bem assim. E fora o fato de que ele veio uma atualização antes da personagem mais popular do jogo, é a mais hypada até então. Então você consegue entender por que o Lighter não vendeu tão bem assim. E ele esteve de Miyabi e Yanagi. E assim, o beta costuma vazar uma atualização antes. Né? Quando tava rolando o banner da Yanagi e do Lighter, você já sabia como que ia ser o kit da Miyabi. E você saberia que ela foi feita para rodar com a Yanagi. Então, se você queria ter Miyabi, você rodaria na Yanagi. Então, mais um motivo pro Lighter ter vendido tão mal assim. Já o Hugo, ele veio numa lógica em que foi antes da segunda temporada do jogo, foi bem hypada na época. Todo mundo já esperava que a Ishuana fosse ser uma personagem nível Void Hunter. Não só isso, mas tinha o fator de que o Hugo ele era um atacante de gelo. E no jogo, nós tínhamos a Miyabi, que era a main DPS de gelo. Então, também tinha aquele pensamento de que, por que eu vou rodar no Hugo se eu tenho a Miyabi que é muito mais forte do que ele? E novamente, antes do Hugo, tinha a Vivian, que era uma personagem universal para times de anomalia que até então estavam em alto no meta. Então, mais uma vez, o Hugo ele meio que foi jogado para uma posição não muito favorável e que resultou em uma venda baixa. São os maiores fenômenos? Não sei, é que eu não tenho interesse assim em Dragon Ball, mas enfim. Tá falando muito e tô entendendo porra nenhuma. Enfim, eu também não jogava na época, então tô aceitando até agora, mas ok. Então não necessariamente é porque não. Ele era um homem e homem no 20. Mesmo porque, em termos de popularidade, o Hugo ele é até bem popular. E depois do Hugo temos o Bunny Way. E o Bunny Way é uma situação complicada. Cara, a situação complicada do Bunny Way é que o Bunny Way é bem difícil de jogar. Eu achei ele muito difícil de jogar, então não valeu a pena. Eu foquei um pouquinho mais na Jialin e depois já veio a Eshonwang. Então, mano, não vale a pena, não vale a pena. Mesmo que eu acho que ele tem um visual bacana. Mas, enfim. Porque ele veio de novo antes de uma grande Void Hunter, de um personagem muito hypado. É que eu não sei se o pessoal vê Dragon Ball Legends tanto quanto um gacha, tá ligado? Porque ele ainda é um jogo de Dragon Ball. Acho que eles vêm primeiro como um jogo de anime, depois como um gacha, né? Mas que seja mesmo. Mas ok. Que é a personagem que tem as maiores vendas do jogo, pelo menos em iOS e Android, que é a Nation Bonus. E ainda tem um agravante de que o Bunny ele é um personagem que ele tem uma gameplay complexa. Durante o tempo de banner dele, havia uma certa discussão sobre, por que eu vou rodar em um personagem que tem uma gameplay complexa se eu posso rodar em um personagem como a Miyabi, que tem uma gameplay fácil de aprender. Gameplay cega, você consegue bater nos caras mesmo que você literalmente não tiver um braço. É o tal do monodedo. E que me entrega um resultado muito melhor do que o dele. Sim, eu perdi a porra dos 50-50 da Ellen, cara. Ainda tô puto com essa história, mas... Uma gameplay difícil. E eu que rodei no banho e sabendo disso, entendendo que eu não ia saber jogar direito com ele, mas mesmo assim eu rodei nele porque ele é legal. Então teve esse agravante pro Bunny não vender tão bem assim. Então você percebe que não é bem porque, ele é homem, logo não vou rodar. Mas tem esses coisas do meta, pelo menos em meta, né? Mas eu acredito também que muitos dos jogadores, quando vão rodar, vão escolher se vão rodar ou não em um personagem, eles consideram vários fatores, como design, personalidade, história e o meta. Acho que o Billy não vai flopar tanto, até porque é o Billy. O pessoal gosta bastante do Billy. Eu achei, até eu tava em dúvida se eu rodava na Promé ou no Billy. Mas, enfim, eu vou rodar na Promé porque faz um pouquinho mais sentido no meta. Pra mim.
Mas ok. Dá o kit dele. Se faz sentido pra sua conta ou não. Mesmo porque sabemos que, por mais que o ZZ ele seja que entrega mais rolls por atualização, você ainda pensa bem a respeito de se vale ou não a pena deixar o personagem. E ainda tem outra coisa também, mesmo que o ZZZ dê muito roll, ele normalmente dá roll pra você garantir um personagem. Normalmente vem 2. Numa atualização ruinzinha, dá 90 rolls, quase 100. E geralmente no ZZ, por atualização, eles lançam 2 personagens novos que normalmente Assim, 90 assim não garante personagem não, por experiência própria, mas... rodam juntos. Por exemplo, Alice e Yuzura, Evelyn e Astra, a Cid com a Orpheus, o Bunny e a Daine mesmo, eles rodam bem. Eles costumam, o ZZ costuma fazer isso, de fazer quase uma venda casada, onde eles lançam na mesma atualização 2 personagens que você vai querer ter as 2 juntas. Mas fato é, olhando pro ZZ em específico e pro FGO, ser um personagem do sexo masculino não necessariamente quer dizer que ele vai vender mal. Eu acho que o contexto ele é muito importante pra saber se ele vai vender ou não vai. E se for uma questão de que homens não gostam de fazer personagens masculinos, pelo menos falando por mim, eu gosto. E eu gostaria que houvesse mais personagens masculinos. Por exemplo, na terceira temporada só vai ter o Severian. E eu fiquei meio decepcionado, porque eu gostaria que tivessem mais. E personagens que não só tivessem um visual legal, mas que tivessem uma personalidade legal, tivessem uma presença marcante. Eu não tenho Lúcia, então... Ok. Na história, e que, pelo amor de Deus, tivesse um kit bom, relevante no meta. É tudo que eu peço. E assim, sobre isso, às vezes as pessoas falarem, homens não gostam de rodar em bonecos masculinos ou não gostam de jogar com homens. Isso até é curioso no caso de ZZZ, porque esses dias eu vi no Twitch uma pessoa falando que ela queria mais personagens masculinos no ZZZ. Era um japonês, né? Eles gostavam de personagens que remetiam a personagens, por exemplo, da Shonen Jump. Protagonista Shonen. Faz até sentido, mas ok. Muitas pessoas nos comentários falaram isso, que gostavam de personagens de sangue quente. Eu gostaria de um personagem assim. Eles passam uma vibe bem legal, na minha opinião. Por exemplo, um Richard primeiro do Fate mesmo, ele passa essa vibe mais alto astral. O que temos é o Anton. E eu pessoalmente não curto o design do Anton. E o design eu acho que é até da hora. O foda é que só que ele é fraco, muito fraco, mas ok. O Billy acho que é um bom exemplo. O Billy é um bom exemplo de um personagem masculino que eu gosto, mas ok. Um ranquear bem fraco. Isso é verdade. Eu acho que é isso, minha opinião. Novamente convido os senhores a deixar a opinião de vocês, principalmente os homens. Se vocês concordam comigo, se gostariam também de mais personagens masculinos no ZZ, se gostam de jogar com personagens masculinos e qual é normalmente o critério de... Cara, o que eu acho é que, tipo, pode não ser um fator gigantesco. Só que quando você vai pensar em qual é o público-alvo real desses jogos, acho que o fator ser uma waifu ainda importa. Pode não ser um fator tão gigantesco assim, mas pra mim faz sentido. Mas ok. Eu não quero jogar de poker, eu não quero jogar de furro. Daí coloquei a Cícia. Ok, faz sentido. Quando eu comecei também tava jogando muito com personagem ranquear. Agora quase nenhum. Mas só Nicole, mas ok. Vocês, na hora de rodar em um personagem no ZZZ, eu considero design e kit. Pelo que eu entendi, personagens masculinos vendem pouco por causa da questão de meta e, claro, outras questões. Aparentemente as personagens femininas são melhores no sentido de meta da gameplay. É por aí. Rola uma sabotagenzinha nos personagens masculinos, pelo menos de todos que vê até agora. Isso é uma coisa que eu acho específica do ZZ, porque no Honkai não acontece tanto. Mas aí, enfim, né? Ok. Principalmente porque eu sou free to play no geral e eu não gosto de rodar em um personagem que não vai acrescentar nada na minha conta e que vai... Então, você é free to play, você não é público-alvo. Esse que é o ponto. Esse que é o foda. Eu quero gozar. Desculpa. Uma perda completa de Polychrome, basicamente. É totalmente contrário de mim, que roda porque eu acho o personagem legal, se ele é carismático, e por conta do design também, e do envolvimento dele na história. Apesar de que isso depende muito, porque, por exemplo, a Rutal, até pouco tempo atrás, ela tinha zero envolvimento com a história, nem com o evento ela aparecia direito, né? E mesmo assim, ela acabou se tornando uma das minhas bonecas favoritas. A gente falou isso no vídeo passado, que a Rutal nem relevância na porra da história tem. É só um design bonitinho. Bacana. Então, pra mim, é mais carisma e design do que necessariamente meta. Se o personagem for forte, nossa, muito bom. Mas se ele não for, assim... Eu penso um pouquinho mais no conforto ao personagem. Porque, mano, eu já peguei, sei lá, personagem, porque não, eu gosto muito desse personagem e tal. Aí comprei, era um tijolo na minha conta. Não dava nem pra upar. Eu não ia usar pra nada.
Então eu tenho que meio que pensar um pouquinho no meta também, né? Sim, ô Gabriel, esse vídeo tem 25 minutos, cara. Porra. E ok também. Eu rodei no Varca, assim, mas você tem o Durin C1. Tá, mas mesmo assim, mesmo tendo ele C1, mesmo se eu não tivesse o Durin, eu ainda rodaria no Varca. Porque eu gosto muito do Varca. Pra vocês terem ideia, eu rodei no Lighter, eu tenho ele na minha conta, e eu rodei na Yanagi e na Miyabi antes. O Urgo, eu queria ter rodado nele porque eu gostei muito dele também no jogo. Eu acho a história da atualização dele e da Vivi uma das melhores do jogo. E eu só não rodei nele porque eu peguei a Agora que eu paro pra pensar, o Gabriel que reclamou que a gente tá nesse vídeo, porra, se ele tivesse aqui, ia ser 2 horas nesse vídeo, cara. Porra. Aí é mole, né? Caralho. Mas enfim. Vivian e eu queria pegar a Exuan. Eu tentei rodar no Urgo, eu perdi os Eu 55 tô jogando, voltei a jogar todo dia, cara. Porra. dele, e aí fico garantido pra Exuan. E aí o Bonnie eu peguei ele também, então não é só falar, eu faço mesmo, eu rodo nesses personagens. Se eu perder os 50 pra Promeia, aí eu garanto possivelmente aí o Big. Enquanto isso, eu tô esperando até hoje o rerun do Lighter, né? Não veio até hoje. Até a Orph tá tendo rerun e ele não. Sendo que ela vendeu menos do que ele. Até que na terceira A temporada. real é que eu não me importo tanto, até porque eu não me importo com o quanto uma empresa tá ganhando dinheiro em cima de personagem, tá ligado? Os caras trazem de novo aquele banner garantido com 3 personagens de rerun. Aí quem sabe ele aparece aí de novo. Meu Deus, que Deus te ouça, porque eu não aguento. Achei da hora na atualização de ano novo os personagens antigos te mandar mensagem, isso é legal. Isso é legal. Acho que talvez no aniversário aconteça de novo. Talvez no aniversário aconteça de novo. Mas, enfim. O casal que gosta de fetiche. Isso daí é raro, tá? Jogador de gacha que tem namorado. Isso daí, mano, isso daí eu nem sei. Eu nem sei como é que vai, mas ok. Mais esperar pelo Lighter. Acho que é isso que eu tinha pra falar. Obrigado por ter compartilhado a sua opinião pro pessoal não falar que é só porque eu sou mulher. De boa, tamo junto. É isso aí. E esse foi o vídeo de hoje. Achei interessante trazer o assunto e desmistificar toda a lenda de que bonecos masculinos não vendem, trazendo alguns dados que eu penso que algumas pessoas tendem a ignorar. Mas enfim, obrigada por ter assistido até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para conseguirmos bater a meta de 500 inscritos. Isso me ajudaria muito e me deixaria muito feliz. Também deixe um comentário me falando o que você acha sobre o assunto, e eu vou respondê-los com um coração. Mas é isso por hoje. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Esse vídeo aqui interessante pra ver em live. Esse vídeo aqui interessante pra ver em live. Opa, que isso. Mas... canal novo. Ok. Vamos dar uma força, vai. Vamos dar uma força. Gostei. Ok. Boa. Enfim.